Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. O Evangelho de hoje de São Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus o perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu já és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo, isso já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite já vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou de pão, abençoou, partiu-lhes e distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse o outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus aparece aos discípulos, 2 discípulos que caminhavam para Emaús. Essa passagem é muito conhecida e aqui nós vemos que Jesus começa a fazer suas aparições depois de ressuscitado. Nós vemos que o Cristo aparece como que transfigurado. O Cristo agora, ele pode parecer com qualquer outra pessoa, ele já podia, sendo Deus, mas agora ele ressuscitado, aparece a Madalena, ela acha que ele é um jardineiro, não reconhece o Cristo só quando ele chama Maria, e ela vai falar Rabuni, quer dizer mestre. Os discípulos que vão caminhando para Emaús, tristes com o que tinha acontecido com Jesus, conversavam sobre isso, e quando Jesus aparece diante deles, querendo saber o que eles conversavam, o que eles discutiam,
e eles vão contar para Jesus o que tinha acontecido com ele mesmo. Jesus queria testar a fé deles. E nós vemos que eles não reconhecem Jesus. Jesus vai caminhando com eles, eles vão contando o que aconteceu com Jesus, sabendo que os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os anciãos entregaram Jesus para ser morto e crucificado. E nós vemos aqui também que eles não tinham entendido ainda a missão de Jesus apontada por João Batista, que ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Nós vemos eles falar: nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. E nós vemos que eles vão contar o que as mulheres tinham relatado ao ir ao túmulo, mas eles não acreditaram no testemunho dessas mulheres. Nós vemos aqui que elas afirmaram que Jesus está vivo, mesmo ainda elas tendo ido lá, os discípulos, e vendo tudo aquilo como ela tinha falado, mesmo ainda não acreditaram. Então Jesus vai mostrar para ele, citando desde Moisés, falando o que os profetas falaram, tudo era falando de Jesus. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E aí eles vão chegando, se aproximando do destino deles, que é Emaús, e aí Jesus faz de conta que vai mais na frente e eles convidam Jesus para estar com eles, ficar com eles, pois já vai ficando tarde. E aqui eles chamam Jesus para se sentar à mesa. Jesus toma o pão, abençoa e partiu e começou a distribuir para eles. E nesse instante, nessa partilha do pão que Jesus vai fazer, como tinha feito na última ceia, eles reconheceram Jesus, mas Jesus desaparece na frente deles. E o caminho de Emaús, que era um caminho de tristeza, de lamento, de sofrimento, pela perca do Messias, pelo aquele profeta, que fazia as coisas que vinha de Deus, e esse caminho que era de tristeza, agora eles voltam para Jerusalém, no caminho inverso, só que com o caminho agora é um caminho de alegria, porque eles vão contar aos discípulos que realmente que Jesus está vivo, que ele apareceu para eles, caminhou com eles e que eles o reconheceram no partir do pão. Meus irmãos, nós precisamos verdadeiramente acreditar no Messias, acreditar, como já falei anteriormente, que Jesus pode aparecer para nós de diversas aparências. Nós não sabemos. Jesus vai dizer, quando chegar o momento que ele separará as ovelhas dos cabritos, as ovelhas ficarão à direita, os cabritos à esquerda, e ele falará para as ovelhas: vinde benditos do meu Pai, para o reino que foi preparado para vós desde a criação do mundo. Pois eu estava doente, fosse me visitar, estava com fome, me deste de comer, estava preso, foste estar comigo. Então, Jesus se aparenta de forma que nós muitas vezes não reconhecemos. É no nosso irmão que sofre, no nosso irmão que precisa, naquele irmão que está doente no hospital, naquele irmão que padece pelas calçadas, naquele irmão que pede uma esmola. E Jesus vai dizer que todas as vezes que fizestes a um desses pequenininhos, é a mim que fizeste, é o próprio Cristo que fizeste. Então, meus irmãos, devemos estar com o nosso coração aberto para estar preparado com esse encontro com Cristo, que virá de uma forma que nós não reconhecemos, mas Ele sabe que está ali, caminha conosco para entender o nosso coração, para abrir o nosso coração, abrir os nossos olhos para reconhecer que o Cristo está conosco, que
que o Cristo está diante de nós. Esse é o sentido do Evangelho de hoje, que nós precisamos nos alegrar, que o Cristo está ressuscitado e que Ele pode aparecer para nós de diversas aparências. E é a graça que nós temos que estar com o coração e os olhos abertos para reconhecer que o Cristo vive, ressuscitou de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.